Nesse momento, muita gente está curiosa para saber os nossos passos para escolha no 3D. Só que antes disso, a gente tem um ritual que é de praxe nesse canal. Qual é o ritual? Cara, eu não sei. Você que vai me explicar esse ritual. Sempre sou eu que explico o ritual. Então, beleza, vamos Sempre lá. jogo pra ele. Vai lá. O ritual é o seguinte, aqui embaixo, ó, tem um joinha. Você dá um joinha nesse vídeo, se você tá gostando dos vídeos do canal. Se não se inscreveu, se inscreve para ajudar a gente. Se quiser aqui, comenta o que tá achando dos vídeos. Dá sugestão, a gente tá lendo todos os comentários, respondendo para vocês. Sim. Aí. E ativa os sininhos para você descobrir os próximos vídeos quando a gente postar. Beleza? Isso aí. Dá aquela força aí, pessoal. Show. Então, o nosso tema de hoje é por que escolhemos 3D para empreender? Só que para a galera entender por que escolhemos 3D, a gente tem que começar do ponto inicial. Qual foi o nosso ponto inicial? Qual foi o seu ponto inicial para escolher o mercado 3D, senhor Luiz? Cara, eu acho que eu comecei a fazer um movimento, né, para até chegar no momento que a gente está hoje aqui. E eu sempre fui muito, como eu já tinha falado no outro vídeo, eu sempre quis criar um monte de coisa, inventar, né? Então eu tava no meio do curso de engenharia em 2016. E aí eu quis fazer um protótipo de uma maquininha que eu tava querendo inventar. E aí eu fiz o desenho, só que eu tinha que fazer protótipo, tinha que fazer várias análises. Falei, puta, eu precisava imprimir em 3D. Na época, um amigo meu trabalhava com 3D na faculdade onde ele era monitor. E eu falei, eu preciso imprimir em 3D pra eu poder montar isso e fazer algumas teorias e tudo mais. Fui atrás de um lugar que imprimia em 3D. Cara, uma pecinha de 20 milímetros pesava 20 gramas. E aí os caras passaram um belíssimo orçamento de R$50. Eu falei, mano, não pode ser verdade um negócio desse. Os caras enfiando a faca, tipo assim, R$50 foi o mais barato que eu achei na época, tipo, então foi muito absurdo. Eu falei, não pode ser. Aí... Não, e esse momento eu lembro que a gente conversava sobre isso, né? Sim. E, cara, uns negócios que deixavam mais a gente inconformado era a base de preço, entender, nossa, como é que os caras calculam para fazer esse tipo de venda, né? Exato. Na época, assim, não tinha tantas impressoras para você ter em casa, tinha impressoras bem mais robustas ou impressoras bem simples, né? Tava chegando no Brasil as impressoras mais caseiras, assim, pra você ter, como se fosse um desktop, né? E aí eu fui atrás, aí eu comecei a pesquisar, e aí eu falei, puta, cara, se uma impressora custa esse valor, se o custo de matéria-prima custa esse valor, e tempo de impressão e tudo mais, isso assim, cara, não dá o preço que os caras estão cobrando. Pelo menos o cara tava cobrando 400, 500% de lucro sobre uma peça. Eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, puta, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de negócio. Eu acho que, como eu preciso de alguma coisa, muita gente da faculdade deve precisar e, entre outras pessoas, devem ter outras necessidades com impressão 3D. E eu queria comprar uma. Só que, óbvio que a gente tenta amenizar os riscos nos investimentos, né? E aí eu falei assim, bom, acho que eu vou compartilhar essa ideia com alguns amigos que têm um pouco de afinidade e ver se eles topam entrar nesse barco comigo, né? E aí, comentou com eles? Comentou, a gente fez várias discussões aí, juntamos 4 pessoas, inicialmente o Foremost tem esse nome por causa disso, e aí a gente juntou uma grana uns 4 e comprou uma impressora, importamos, pagamos imposto, foi via DHL, teve todo aquele trâmite de desembaraço, e aí para alegria nossa pegou o canal vermelho e tudo mais. Mas a gente pegou a nossa primeira maquininha, e aí a gente colocou e começou a fazer os serviços e começamos a ir atrás, tentando conciliar com estágio, faculdade e um pouco de impressão 3D. E aí esse foi o momento que a gente iniciou isso. Lá em 2016, há 4 anos atrás, a Foremost nasceu. E eu acho que o ideal é a gente falar um pouco também sobre o propósito, o conceito que está por trás de a gente ter criado alguma coisa desse tipo, né? E para mim é ser justo. A gente nada mais quer do que ser justo na impressão 3D e que todo mundo que não tem uma máquina, porque realmente ela é um produto que é caro você ter para você somente ter em casa, né? Que nem uma impressora de papel, né? Então, às vezes você não precisa ter ela em casa para fazer algumas coisas esporadicamente. Então, a gente quer que todo mundo tenha acesso a fazer isso, que possa criar e usar a sua criatividade para realizar essa ideia. E a gente quer ser o preço mais justo e honesto para realizar esses trabalhos. E vai dar a ideia de contratar um serviço 3D, né? Você não precisa ter para fazer algum projeto ou alguma ideia. Mas agora que você deu gancho, agora eu preciso passar o meu ponto de vista dessa história, né? Você já contou todo o seu ponto de vista, eu fiquei sem aqui. Como só que olhando, você beleza. percebeu? Eu estava aí, o cara nem comenta, velho. Mas aí, pessoal, eu também fazia parte desse grupo que o Luiz falou. Só que na época, eu não tinha essa ideia
de ser impressão 3D para empreender. Eu tinha ideia de empreender, mas não sabia o quê. O Luiz já vinha cantando essa bola da impressão 3D, só que ainda não tinha despertado esse gatilho. Era algo que eu sempre falava, não, vamos analisar para ver. Só que um belo dia eu trabalhava numa indústria de injetados e a gente fazia a avaliação dos protótipos em impressão 3D. Aí eu fiz a compra de um protótipo em impressão 3D, coisa mínima assim, de tipo 10 por 10, que eu falei, pô, baratinho, né? Não precisa usar uma máquina para fazer injeção, tal, não precisa de ferramenta e tal, da hora a ideia, né? Aí quando eu fui ver o valor 2 pau, eu falei, meu, que é isso, velho? Qual é a base de custo? Como é que os caras calculam isso, né? Sim. E aí começou a vir vários pedidos dentro dessa empresa onde eu trabalhava, com essa empresa em impressão 3D, e eu falei, meu, eles estão faturando demais, não é possível que em processo mais material se tenha um gasto tão alto. Aí foi quando a gente conversando, né, também passar um pouquinho desse cenário para você, falei, meu, quer saber? Vamos para cima, que eu acho que dá jogo, né? Sim. E foi quando a gente juntou também com o Gustavo, né, o Giovanni na época, nossos amigos também de faculdade, enfim. E a gente deu entrada nessa impressora, né, da China. E começamos os serviços, né? Eu acho que, assim, óbvio que existem impressoras e impressoras. A gente comprou uma impressora que... Assim, as impressoras hoje em dia básicas têm uma certa resolução muito boa de acabamento. Então, tipo, não deixam a desejar porque a gente, pessoas comuns, normalmente precisam. Ou até empresas para fazer protótipo, elas também não precisam de, às vezes, um excelente acabamento. Se às vezes é para você ver algum dimensional, ter uma noção como vai ficar geometricamente a peça. Então, não precisa ser uma super impressora. Existem super impressoras que são extremamente caras. Onde eu trabalho, a gente tem algumas impressoras para fazer protótipo. São impressoras da Stratasys, que são uma marca bem renomada de alto nível de impressão 3D, alta precisão. Só que assim, depende do que você vai imprimir, não precisaria ter uma impressora tão cara. Impressoras da Stratasys estão custando 110, 160 mil reais. São impressoras que têm um volume de impressão não muito maior do que a gente tem aqui hoje na Foremost, com as Enders da Create. Então assim, eu acho que existem sempre expectativas e realidades que a gente precisa sempre estar alinhando para você também não fazer um super investimento e aí realmente uma hora a máquina vai ficar um absurdo, ou também fazer um investimento super subestimado, né? Que você não vai conseguir realizar o que você precisa. E descobrir, né? Porque o mercado 3D te abre muitos nichos, né, de produção. É o nicho industrial, é um nicho de decoração que hoje está bombado. Você tem utilidades, criações, projetos de TCC, de faculdade também tem muita demanda. Escala industrial, que aí vai um pouquinho da Stratasys, mas que também não impede da indústria pedir peças únicas, peças mais complexas para uma empresa um pouco menor, mas que tem a capacidade de fazer aquela produção. Então, te abre muitos nichos e se você for entrar assim de cabeça sem ter uma noção de que nicho atacar, você começa a atirar para todo lado e acaba perdendo um pouco da noção, né? Exato. Eu acho que assim, a pandemia teve pra gente um retorno muito bom. A gente triplicou de tamanho nesses últimos 3 meses, então foi muito bom pra Foremost, tanto em parte decorativa, técnicas e utilidades, mas eu acho que assim, me deu um pouco de noção um pouco mais sobre o mercado 3D, quando eu entrei, a gente participa de um grupo de Covid Makers, então várias empresas e pessoas que têm impressora 3D entraram para poder se ajudar e poder imprimir utilidades para hospitais, para profissionais de saúde. A gente teve muitos pedidos de dentistas, pessoal que trabalha em clínicas e tudo mais. Então, isso mostrou quanto que tem de gente em São Paulo e na região de impressora disponível. Então, assim, puta, gente, é muita gente que tem. Aí você assim, nossa, mas será que realmente é muita gente? Ou o mercado que também é muito grande e ainda não saturou? Então, a gente ficou com um pouco de receio no começo. E aí é onde a gente fala sobre esse momento, né, de decisão. Então, tipo, eu acho que é bem importante você avaliar como um negócio que você está empreendendo, exatamente o mercado que você está inserido, os concorrentes e todo o trabalho que você está fazendo, né? A gente vai abrir até espaço para um outro vídeo aí, fiquem aguardando, para empreendedorismo, que vem muito dessa linha, né? Exato. Da análise de mercado, o que tem esse mercado, o que a gente pode enfrentar, quais são as inovações que a gente vai propor nesse mercado para ter o nosso diferencial.
Mas hoje a gente está mostrando um pouquinho de como fizemos a escolha da impressão 3D nesse nosso negócio. Daqui para frente também vão ter outros vídeos explicando um pouquinho a fundo desses nichos que nós atuamos hoje e para vocês entenderem como funciona a impressão 3D e por que ela existe, né? Tem muita gente que não entende, né? O que é impressão 3D. Exato. E é importante a gente passar essa experiência para vocês. Exato. A grande dificuldade nossa é ainda ensinar para as pessoas o que é impressão 3D, exatamente como você falou, e o que você pode fazer com ela, né? Qual que é a grandiosidade que você pode ter de impressão 3D para N frentes, né? Então, Formost também completou agora, dia 1º de agosto, seu 4º ano, então isso foi muito bom pra gente. É um marco, né? O nível de produção e nível de também competência que a gente está criando dentro dessa área. E a gente dedica sempre o melhor para os nossos clientes, né? Então, acho que essa trajetória vai ser muito bacana pra gente passar um pouco aqui no canal também, falar o que a gente vai fazer, o que a gente já fez, o que deu certo, o que deu errado, onde a gente quebrou cabeça, onde a gente teve que mudar um pouco nossas estratégias, porque empreender é isso, né? Enquanto você está descobrindo novos caminhos, você tem que encontrar também novas soluções, né? E para não se alongar muito, pessoal, e para facilitar a vida de vocês, sigam o nosso Instagram lá da Formost, né? Isso aí. @Formost3D, já vejam um pouquinho do nosso trabalho, se interem um pouquinho o que é esse mercado 3D. Fiquem à vontade, lá tem bastante produto, tem bastante oportunidade para vocês entenderem o que nós já fazemos hoje. E mandem mensagens, o direct lá está ativo para vocês perguntarem para a gente como é que funciona, se vocês tiverem curiosidade de algum produto específico, assim como aqui nos comentários desse vídeo. Gostaria que vocês falassem um pouco. A impressão 3D já conhecia, não conhecia? Você quer se inteirar um pouquinho desse mercado? Então manda aí nos comentários do vídeo, pessoal. Manda aí que a gente vai ler todos e não esquece de curtir. E se não se inscreveu, se inscreve aí para saber mais coisas sobre empreendedorismo aí que a gente vai estar falando nos próximos vídeos. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, valeu! Até mais!